Bom, boa tarde, né? Eu sou a Paola Tucunduva e hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre a fórmula do sucesso. E eu quero começar com uma pergunta. O que é sucesso? É o nosso grupo. Meu grupo, ok. Além do nome desse grupo do Recomendo, o que é sucesso? Lo que me hace feliz. O quê? É feliz? É felicidade? Lo que me hace feliz. O que te faz feliz? Legal. Realiza alguma coisa que você está buscando. Então, no fundo, é atingir o seu objetivo. Então, vamos dizer, o detalhe da fórmula do sucesso começa aí. O sucesso é a mesma coisa para todos? Não. Por quê? Porque ele depende de cada um, do que você define para sucesso. Então, eu sei que muitas pessoas vêm para essa palestra, a fórmula do sucesso, mas será que existe uma fórmula mágica? Existe uma fórmula, ela não é mágica, depende de alguns pontos fundamentais. E é isso que eu vou falar para vocês hoje aqui nessa palestra. Então tem um pouquinho aí da minha experiência, da minha bagagem. Eu sou empreendedora há mais de 25 anos, formada em administração de empresas, e há 15 anos eu trabalho com empreendedores para desenvolver comportamento do empreendedor de sucesso. Fico muito feliz de estar aqui. Algumas das empresas que eu já dei palestras e treinamento, eu também sou uma palestrante profissional. E aí, vamos falar sobre um conceito que eu aprendi no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, um dos livros que mais me impactou na minha vida. Ele traz no começo do livro um conceito muito simples, mas muito poderoso. Ele fala o seguinte: entre algo que te acontece e a sua resposta a esta situação, existe um espaço de escolha. Você pode não ter escolha aquilo que te aconteceu. Agora, como você vai responder, isso você tem total escolha. O problema é que a gente não se apropria desse espaço e, normalmente, a gente reage a algo que nos aconteceu. E aí, como normalmente é essa resposta, quando eu não uso um tempo para avaliar essa situação, eu acabo reagindo impulsivamente, e muitas vezes me arrependo daquilo que eu faço. Junto com isso, tem um outro conceito que os psicólogos estudam, que é, a gente tem duas possibilidades a reagir àquilo que nos acontece. Uma é procurando um culpado. Quem teve a culpa? Por que que aquilo te aconteceu? E aí eu estou procurando uma razão externa para algo que não saiu do jeito que eu gostaria. Os especialistas chamam que essas pessoas funcionam com locus de controle externo. Só tem um detalhe: se a culpa é do seu concorrente para o seu negócio ir mal, o que você pode fazer? Concorda comigo? Você não vai poder fazer nada? Se o problema é a situação política econômica, você não pode fazer nada quando você tem um culpado externo. E a outro caminho, tem pessoas que preferem usar o locus de controle interno. O que é isso? São as pessoas que assumem a responsabilidade pelos seus resultados e pela sua vida. Quando acontece alguma coisa, seja ela boa ou muitas vezes que não saiu do jeito que você gostaria, essas pessoas, elas começam a analisar e olhar o que eu posso fazer para ter um resultado diferente. Vocês acham que uma pessoa de sucesso tem um locus de controle externo ou interno? Interno. E aí talvez você fale assim: poxa vida, Paula, mas as coisas externas influenciam o resultado do meu negócio. Claro que sim. Só que se você gastar energia focando nisso, você não faz a sua parte. Quando você foca energia em fazer aquilo que está sob o seu alcance, você já chega na sua empresa, mesmo que a situação não esteja como você gostaria, mais motivado. E aí você chega com um ânimo melhor, você atende melhor o seu cliente. As pessoas que trabalham com você ficam contagiadas e também têm vontade de atender melhor o seu cliente. Com isso, o seu resultado começa a melhorar. Percebe a diferença? Então, isso é um conceito básico, fundamental para quem quer ter sucesso. E aí, eu conheci essa fórmula com uma amiga que chegou lá da One University, na Índia.
Confesso para vocês que eu faço parte do time que não acredita em fórmula mágica. Só que eu sou curiosa, perguntei para ela como é que é essa fórmula. E ela então começou a me contar. Primeiro elemento da fórmula do sucesso, segundo os indianos, intenção. E o que é intenção? Intenção é ter clareza do que você quer, com um forte propósito, um forte significado pessoal. Eu falei, poxa vida, peraí, isso aí faz sentido para mim. Eu chamo isso de meta com significado pessoal. Tem mais de 15 anos que eu ajudo empreendedores a definir essa meta. E eu aprendi muito cedo na minha vida o impacto do estabelecimento de metas. Sempre tive um sonho, trabalhar com meu pai, que fundou uma lavanderia no mesmo ano que eu nasci. Só que esse era só um sonho. Sonho, a gente passa a vida inteira sonhando e muitas vezes não realiza. Só que eu transformei esse sonho numa meta quando eu ainda estava na 5ª série. Eu defini que eu queria estudar administração de empresas na Getúlio Vargas. Por quê? Porque eu tinha ouvido falar que o curso de administração ia me ajudar a gerenciar o negócio e que a Getúlio Vargas era a melhor faculdade de administração do Brasil. Só tem um detalhe, eu era uma aluna medíocre. Eu tirava nota 5, a média era 5, nunca repeti de ano. Isso é medíocre. Qualquer pessoa que olhasse o meu boletim e falasse, você tá maluca, sabe quando que você vai entrar num vestibular concorrido como o da Getúlio Vargas? Nunca. Eu não sei se porque na época eu era tão jovem e que todo mundo achou que era brincadeira minha, ninguém falou. Se alguém tentou falar que seria impossível, eu nem ouvi. Vejam como o universo conspira quando a gente sabe o que a gente quer. No dia da prova de redação, eu adoro falar, mas escrever é um desafio para mim. Meu pai resolveu me levar para o vestibular. Entramos no carro e ele perguntou, por que você quer fazer administração de empresas? E eu comecei a contar. Quando eu cheguei lá, vocês sabem qual era o tema da redação naquele ano? Acredite se quiser, por que você quer ser administradora de empresas? Eu tenho um perfil de personalidade extrovertido. Eu preciso falar para pensar. A redação estava pronta na minha cabeça. Entrei na 3ª chamada, fui uma das últimas do vestibular daquele ano. O que interessa é que eu entrei, fiz, o curso me ajudou muito. E aí eu aprendi a importância de uma meta. Então, essa fórmula começou a fazer muito sentido. E aí, qual é a outra etapa da fórmula do sucesso? E ela então me contou, esforço. O que é esforço? É você fazer a sua parte. Não adianta ter uma intenção forte, ficar deitado na cama, que as coisas não vão cair no colo. Você tem que praticar, tem que ter as atitudes necessárias. E aí fez mais sentido ainda quando eu uni com essa pesquisa do Dr. David McClellan, um professor de Harvard, que mapeou o que leva um empreendedor a sucesso, contratado pela ONU. Ele passou 2 anos entrevistando e acompanhando empreendedores para entender o que diferencia o empreendedor do sucesso do fracasso. E ele mapeou que todos os empreendedores de sucesso praticam os mesmos 30 comportamentos. E aí, ele percebeu que esses comportamentos tinham alguns que eram parecidos. Então, ele classificou esses 30 em 10 competências do empreendedor de sucesso. Por isso, eu falo com vocês, tem mais de 15 anos que eu trabalho com essa metodologia. Inclusive, tive num evento da ONU em outubro do ano passado para fazer um depoimento do poder dessa metodologia e o impacto que isso tem em muitos brasileiros. Hoje já são muitos brasileiros que passaram por uma metodologia desenvolvida pela ONU. Então, não é só trabalhar 18 horas por dia. É canalizando, usando as competências certas. Então, eu vou até compartilhar aqui. A primeira dessas 10 competências, claro, não podia ser diferente, é estabelecimento de metas. E aí vem buscar oportunidade e ter iniciativa. E você vai buscar oportunidade que vai fazer o quê? Que vai te ajudar a atingir a sua meta. Por isso, tão importante você ter claro aonde você quer chegar. E tem que ter a iniciativa. A próxima competência, planejamento e monitoramento sistemático. O que é planejamento? Traçar o caminho que você vai fazer para sair de onde você está e chegar a atingir a sua meta, tá certo? O próximo, correr riscos calculados. Alguém conhece negócio sem risco? Não existe, né? Agora, você pode agir para diminuir o risco envolvido no seu negócio?
E aí eu te faço uma pergunta, você tem mapeado quais são os riscos que o seu negócio está envolvido hoje? A gente precisa pôr isso no papel. A gente muitas vezes não faz essa avaliação e não age para reduzir risco. Agora, empreendedor de sucesso gosta de correr risco, mas risco calculado, não loucura. Exigência de qualidade e eficiência é uma outra competência. Você tem que ter um produto ou um serviço de qualidade e entregue eficiente. Essa é uma premissa básica do recomendo, não é mesmo? Para eu ter confiança e recomendar o meu colega do grupo, eu tenho que ter certeza que ele trabalha bem. E vou ajudá-lo a trabalhar cada vez melhor. Então, com isso, nós estamos praticando a competência da exigência de qualidade e eficiência. Buscar informações, eu ponho essas informações aonde? No meu planejamento. E só uso informação que efetivamente vai me ajudar a chegar na minha meta. Aí vem persistência e comprometimento. Tem desafios na jornada, principalmente do empreendedor? Acho que na nossa vida como um todo, claro. E a gente tem que enfrentar esses desafios. Se a gente for sentar e chorar em cada desafio, a gente não anda, não vive. Então, precisa de muita persistência, comprometimento com o seu sucesso, comprometimento com a satisfação do seu cliente. Esse é o comprometimento do empreendedor, está disposto a dar um pedaço de si pelo sucesso do negócio. E aí nós vamos falar em persuasão e rede de contato. Convencer e fazer networking, mas não é trocar cartão, é fazer negócios, como a gente faz no Recomendo, por isso que eu sou tão apaixonada por essa metodologia que realmente gera um impacto muito grande, né, na vida de cada um dos empreendedores que fazem parte desse grupo. E para fechar vem independência e autoconfiança. Agora só tem um detalhe, autoconfiança, eu não estou falando de livro de autoajuda. Da onde vem a autoconfiança do empreendedor de sucesso? Ela vem da prática das outras competências, percebe? Se você sabe onde você quer chegar, tem uma meta clara, você faz um planejamento, você busca informação, você aproveita as oportunidades, você avalia e age para reduzir o risco, tem um produto de qualidade e eficiência, usa o comportamento da persistência, do comprometimento, a persuasão e o networking, a autoconfiança é uma consequência disso e por isso que eu acho tão bacana essa metodologia. E aí, nessa hora você precisa da independência. Se estiver fazendo tudo isso, tampa os ouvidos e segue em frente, porque se você for ouvir o que todo mundo fala, você não faz nada. Legal? Então, o que eu vi que fez muito sentido na fórmula do sucesso é isso, é canalizar o esforço com as competências certas. Ao longo da minha vida, trabalhando com meu pai na lavanderia, eu pratiquei muitos desses comportamentos. Implementei isso 14.001, que é um programa de qualidade, no caso, meio ambiente, que em lavanderia é muito pertinente, trouxe novos serviços, e isso tudo me levou a ter os resultados que eu tenho e ter vontade de ter a minha independência. Empresa familiar, por mais que seja pai, admiro maravilhosamente meu pai, trabalho muito bem com ele, mas chegou uma hora que eu queria a minha independência, eu queria o meu negócio. E aí o que eu fiz? Eu usei a persuasão e convenci meu pai a me vender uma pequena divisão da empresa dele, que lavava uniformes de fábricas. A gente estava numa pequena unidade de 700 metros quadrados, numa região mais central de São Paulo. Aluguel caro, estava ficando apertado. Então, quando eu convenci meu pai a me vender aquela pequena divisão da empresa, eu encontrei um prédio bem maior, mais na periferia, no Taboão da Serra. Aluguei esse prédio e fiz a mudança. No ano 2000, eu fechei esse contrato em janeiro e em março nós já estávamos operando nessa nova lavanderia junto com a equipe e atendendo aqueles clientes que meu pai já atendia naquela época. Isso para mim foi um marco muito grande. Então eu vi quanto esses comportamentos são importantes para a gente ter o nosso resultado. E aí, vamos fechar a fórmula do sucesso com o terceiro elemento, que é graça divina. Ela começou a explicar, mas o que é graça divina? Ela falou, olha, se você tiver claro a sua intenção, aonde você quer chegar com forte significado pessoal, se você estiver fazendo o seu esforço, se dedicando, fazendo aquilo que é necessário para você ter resultado, você tem que entender e aceitar que o tempo certo nem sempre é na velocidade que a gente gostaria.
Às vezes leva um pouco mais de tempo, mas é o tempo certo. Então, graça divina é aceitar que as coisas vão acontecer no tempo certo, é acreditar que você vai chegar lá. E eu falo para vocês, ao longo da minha vida, a fé, eu chamo essa graça divina de fé, fez toda a diferença. Se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje. Então, vamos dizer, logo que eu comprei, convenci meu pai a me vender aquela parte da empresa, vocês lembram? Eu comecei em março. Dia 15 de dezembro daquele ano, eu recebi uma ligação. Aquele que na época era o maior cliente, representava 30% do nosso faturamento. Avisando que naquele ano, apesar de fazer 25 anos que a nossa lavanderia atendia a eles, nós tínhamos perdido a cotação e a partir do dia 1º de janeiro nós não atenderíamos mais. Isso significa que eu perdi 30% do faturamento da noite para o dia. E aí, eu não consegui enxugar a estrutura, porque custos fixos como aluguel não dá para reduzir. Então, e vai reduzir 40%, 50% em mão de obra para compensar, você não consegue. Eu não tinha capital de giro, não tinha nenhum dinheiro guardado em reserva. Percebo que correr riscos calculados era um dos meus pontos fracos. Eu adoro correr risco e esqueço, muitas vezes, de avaliar e agir para reduzir o risco. E aí, começa a faltar dinheiro, onde a gente vai buscar dinheiro? No banco. E, normalmente, cheque especial, juros mais alto, desconto de duplicatas. E quando eu vi, meu limite de empréstimos já estava no topo. Nessa época, meu marido veio trabalhar comigo e ele muito mais lógico, eu muito mais emocional. Ele conseguiu fazer os cortes que a gente precisava. Chegamos num ponto em que a receita era suficiente para pagar custos e despesas, menos os juros daquele empréstimo. Então, nessa hora, o que eu fiz? Eu tinha um pequeno apartamento em São Paulo, eu decidi vender o apartamento para pagar as nossas dívidas. E aí vem o comprometimento junto com a fé. Por quê? Eu tinha certeza que valia a pena aquele sacrifício naquele momento, porque a empresa reerguendo, eu poderia comprar um outro imóvel. E ainda fiquei feliz que o 100% do valor do imóvel deu exatamente para pagar todas as dívidas, para vocês terem uma ideia do tamanho das dívidas. E nós voltamos a crescer, trabalhamos bastante. Alguns anos depois, comprei um apartamento quase 3 vezes maior do que aquele que eu tinha vendido, então realmente valeu a pena. As coisas estavam indo bem. Só que trabalhar marido e mulher junto é um desafio. Não sei se alguém aqui trabalha junto com a esposa. Você trabalha? Você trabalha, né, Gustavo? Eu tiro o chapéu para vocês, porque o desgaste emocional e de misturar a empresa e a vida pessoal é muito grande. Então, eu estava meio cansada dessas brigas e depois, sabe como é que é a mulher, né? Eu brigava na empresa, eu ficava uma semana bicuda. Ele chegava em casa como se nada tivesse acontecido, então você imagine, né? Aí eu fiquei grávida da nossa terceiro filho, a Carol, essa menininha que está aí mostrando a linguinha para vocês. Os 2 primeiros, empreendedor, a gente não tem aquela coisa de licença maternidade. 2 meses já estava voltando a trabalhar naquela loucura. Nessa situação, nesse cenário, as coisas na empresa indo melhor, meu marido trabalhando bem na empresa, eu falei, quer saber de uma coisa? Vou tirar 6 meses de licença maternidade, assim refresca um pouco a cabeça e as coisas ficam bem. Ela nasceu em março de 2004. Quando foi no dia 16 de maio de 2004, a gente estava fazendo um churrasco em casa, era um domingo. 5 horas da tarde a gente recebe uma ligação. Alarme de incêndio da lavanderia tinha tocado e a empresa de monitoramento estava ligando que a gente deveria se dirigir para a lavanderia urgente porque era um problema sério. A gente morava no Morumbi, a lavanderia no Taboão da Serra. É relativamente perto, mas Taboão, você tem que pegar a estrada e ficava na divisa com o Imbu. Meu marido mal saiu de casa, ele me ligou. Acho melhor você não vir, eu já estou vendo a fumaça daqui. É claro, imagine se eu ia conseguir ficar em casa. Amamentei minha filha, deixei com a minha mãe e saí correndo. Quando eu cheguei na empresa, eu vi meu marido e meu irmão entrando no escritório, tirando os computadores e levando para o carro. Bombeiro com um caminhão pequeno,
parado, porta fechada, olhando para aquilo tudo. Depois eu vim a saber, eles chegaram só com 3.000 litros d'água. Um galpão de 2.500 metros quadrados, cheio de roupa suja de óleo e graxa, produto químico, combustível pronto. Então, aqueles 3.000 litros d'água não deu nem para resfriar a porta. Como era muito grande, helicópteros estavam anunciando nas televisões, os bombeiros de toda a região começaram a mandar caminhão-pipa. O incêndio, que começou às 5 da tarde, foi controlado à 1 da manhã. E foi assim que a gente viu a nossa lavanderia no dia seguinte. Queimaram todas as máquinas, todas as roupas de cliente que estavam em operação. E nesse momento, eu e o meu marido olhávamos para aquilo e a gente só conseguia pensar uma coisa: o que nós vamos fazer para que os nossos clientes sejam atendidos amanhã? Porque se você para uma montadora, a gente tinha clientes grandes e importantes. Eles vão procurar outra lavanderia e não voltam nunca mais. As roupas de segunda-feira, claro, já estavam prontas e já estavam carregadas nos caminhões e nos carros para entrega. Então, a gente mandou todo mundo, os motoristas, façam a entrega. Se alguém perguntar alguma coisa, retire as roupas sujas e nós vamos fazer alguma coisa para resolver e lavar de um dia para o outro. Eu sempre fui muito ligada no segmento, participei, fui presidente da associação, meu pai foi um dos fundadores e me ensinou a importância do networking. Muitos, quando viram o incêndio, começaram a nos ligar oferecendo ajuda. A gente chegou a trabalhar com os nossos funcionários em uma lavanderia que não operava à noite. Então, a gente ficou a noite inteira lavando as roupas. Trabalhamos uma semana sem nenhuma máquina de lavar roupa. Uma semana depois, a gente ficou sabendo de uma lavanderia desativada em Americana, que é a 2 horas de São Paulo. Conseguimos negociar para comprar com pagamento parcelado conforme a gente fosse recebendo o seguro. Agora, detalhe, gente, a gente não tem ideia quanto vale as coisas que a gente tem. Aqui nos Estados Unidos, a gente ainda dá mais importância para o seguro. Lá no Brasil, menos. A gente só tinha seguro porque o proprietário do prédio exigiu, mas não pagou nem 70% do prejuízo. Foram 9 meses, a gente conseguiu reconstruir a lavanderia e eu falo para vocês, empresa é feita do time. É essa alma que manteve a lavanderia funcionando mesmo sem máquina e fez toda a diferença. Então, se eu não tivesse essa fé de acreditar que nós íamos reconstruir a lavanderia, eu tinha desistido e a minha vida tinha mudado muito. Para mim, me lembro quando fui dormir aquela noite, eu e meu marido dependíamos desse negócio. Como é que a gente ia sustentar os nossos 3 filhos? Sem falar na equipe toda. Então, se eu posso compartilhar com vocês, desde que eu conheci essa fórmula, ela fez todo sentido para mim. E eu fico muito feliz em poder compartilhar e levar isso para que ajude outros empreendedores. E se não fosse, vamos dizer, minha família, que sempre vocês devem ter percebido, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sou uma workaholic. Se deixar, eu trabalho 20 horas por dia, 7 dias por semana. Mas a minha família reclamava e eu falava, nossa, estou exagerando. E para mim, qualidade de vida, equilíbrio, família é fundamental. E eu agradeço muito a isso, porque se não fosse isso, eu hoje seria a pessoa mais amargurada do mundo. Em 2013, meu filho mais velho estava com 18 anos, estava vindo para fazer faculdade aqui nos Estados Unidos, quando em agosto nós descobrimos que ele estava com um câncer muito agressivo no rim e que já tinha dado metástase no corpo inteiro, inclusive no pulmão. Meu filho começou a sofrer muito, foi um tratamento, nós tentamos tudo que a gente pôde, mas foi muito sofrimento e 4 meses depois, no dia 25 de novembro de 2013, o André faleceu. E mais uma vez, eu tinha uma escolha, como que eu ia lidar com essa situação. E a fé me ajudou a olhar para isso. Eu fui premiada com a convivência com um menino iluminado durante 18 anos. Eu, com mais 2 filhos, nessa época o Matias estava com 16, a Carol com 9, que precisavam de pais.
Se eu fosse ficar chorando e me lamentando o resto da vida, eu só ia atrapalhar ainda mais e fazer 2 crianças infelizes nesse mundo, que precisavam da nossa força, porque também tinham perdido o irmão. Então, é essa fé que me movimenta e que me ajuda a seguir em frente com novos sonhos. Eu estou aqui nos Estados Unidos tem 1 ano, um novo desafio, um novo mundo, e é isso que me impulsiona e que me faz seguir com muita fé. A missão do André só era de 18 anos aqui e eu fui escolhida para ser mãe dele. Então, isso me ajuda. Então, por isso que eu digo para vocês, essa fórmula, mais do que sucesso na empresa, ela nos ajuda na vida e faz toda a diferença. Eu agradeço demais poder estar aqui com vocês, espero que essa palestra tenha inspirado vocês e que de alguma forma possa contribuir. Eu fico muito feliz e agradecida aí com o convite, fico à disposição para vocês e no que eu puder contribuir. Hoje, como palestrante, a minha missão é levar essa missão para muitas pessoas, então quando tiverem alguma indicação, alguma coisa, eu agradeço de coração. Muito obrigada.